Chegou a hora de falar de Watchmen, porque estamos aqui para dar o nosso veredito. Acabou a série. E agora? E agora vamos Ou não? Não sei, vamos ver, vamos ver. Vamos sim adentrar na treta. Muito bem, acho que foi uma das poucas séries que eu vi assim, que ia crescendo a cada episódio e a gente ficava cada vez com mais dúvidas para onde isso tudo tá levando, o que tá acontecendo aqui. Damon Lindelof, ele realmente conseguiu contar o que ele chamou de Novo Testamento desse universo Watchmen e realmente arrebentou. Acho que foi uma bela de uma série. A gente tava numa depressão pós-Game of Thrones, né? E a gente tava com muito medo que isso fosse acontecer de novo. Por pouco, não aconteceu, mas eu acho que foi um final que a gente tava esperando, assim. Na verdade, a gente queria muito mais, a gente queria que explodisse nossas cabeças, que alguma coisa que referenciada dos primeiros episódios mudasse tudo no último episódio, mas não aconteceu. Aconteceu meio que o óbvio, assim, né? No meu visão. Ele respondeu as perguntas que deixou, né? Sim. Deixou algumas pontas abertas, é claro, mas respondeu a maioria dos grandes questionamentos, porque o grande lance dessa nova versão, desse remix do Watchmen que o Damon Lindelof criou, foi justamente causar dúvida a cada episódio e conseguir construir essa narrativa com que nos prendesse, nos deixasse com vontade de saber o que está acontecendo. Ele voltava, parava, fazia alguns flashbacks e nos contextualizava por que algumas coisas aconteciam, e acho que isso foi feito lindamente nessa série, mas deixou tudo pro último episódio e aí a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, assim, né? Uau, porque foi subindo o nível, né? Sim. Os primeiros episódios foram ótimos, foram subindo até o oitavo ali, quando a gente teve grandes revelações. E no último episódio, a gente pensou o que tá faltando, né? O que vai vir agora. E ele foi um episódio, digamos, mais regular. Serviu justamente para colocar as peças onde deveriam estar, né? Nos jogar luz a várias coisas. E fez isso, mas a gente não foi aquela coisa tão forte quanto o episódio, por exemplo, do Justiça Encapuzada, que foi grandioso, né? Ótimo. O próprio momento quando a gente descobre que o episódio passado, que foi todo do Dr. Manhattan conversando com a Angela. Então, olha a criatividade que eles tiveram de amarrar várias coisas, de saber editar tudo tão certinho pra nos jogar isso aqui no último episódio e dizer, ok, tá aqui. Foi isso que aconteceu. Sim, foi muito pontual, assim, né? Eles conseguiram encerrar muito bem a série, mas a gente, como eu falei antes, a gente esperava um toquezinho especial, alguma coisa que fosse nos tirar da nossa sofá, assim, né? A gente levantar e acreditar, não acredito que eu tô vendo isso. Mas foi tudo mais ou menos orquestrado da forma regular e não teve muitas surpresas, na minha visão. Ele colocou, deu as respostas e não foi nada super explosivo, assim, como a gente vinha. Porque a gente vinha e olhava cada episódio e a gente saía, o que tá acontecendo, né? E nesse não, ele foi um episódio de respostas, então a gente ficou mais do que, então foi assim. Uma reação diferente dos outros, de que era de espanto, de surpresa, mas esse é de resolução. Então, foi isso que aconteceu. Faz sentido, né? E claro, teve um final Inception total, né? Sim. Christopher Nolan mandou lembranças porque aquele final foi tal qual Inception, né? Uma coisa que eu achei uma solução meio fácil que eles acharam foi a questão do Ozymandias ser o pai da Lady True. Ficou meio cantado, né? Eles resolveram isso de forma... O Zé tá apontando aí. Eu cantei a pedra que ele estava dentro da estátua alguns episódios atrás. Sim, Ele estava realmente na estátua. Estava realmente na estátua, mas eu achei bizarro a cena da inseminação da mãe da Lady True. Ela se auto-inseminou, ela era a amostra 2433 lá. Realmente foi impactante. E resolveram de uma forma muito simples, né? A gente constrói, eles vão contando tudo e a gente acha que, nossa, vai ter uma super explicação. Em 2 minutos eles resolveram essa história e a gente já tava entendendo, ok, essa é a mãe da Lady True, então Lady True é filha do Ozymandias, faz sentido. E a gente mais ou menos é o que Star Wars fez com o Despertar da Força, né? Vamos passando o bastão por uma nova turma aqui, replicando alguns conceitos ou alguns personagens que eram do cânone do Alan Moore e do Dave Gibbons, né? Então Ozymandias tinha uma filha, o Rorschach ele não existia como um personagem, mas como uma ideia bem errada de justiça. Eu não sei se eles usaram o Rorschach porque ele é um personagem que foi cativante nos quadrinhos, mas
as pessoas curtem a ideia do Rorschach, dele ser esse vigilante meio de herói, assim, né? E aí acho que foi a maneira deles trazer ele pro contemporâneo, assim. Um personagem que tava morto, eles contaram, subverteram, né? Porque a ideia do Rorschach que a gente tinha lá do cânone era de que ele tinha descoberto o que os outros iam fazer e foi contra aquilo, né? E ele foi explodido pelo Dr. Manhattan no estalar de dedos. E foi bizarro, né? E aqui ele virou um exemplo de racismo, né? Ele foi subvertido. A ideia dele não era de justiceiro, mas sim uma coisa bem errada, ligada à 7ª Cavalaria, que é basicamente a Ku Klux Klan. E quem mais que veio aqui? O Dr. Manhattan, que sabe-se lá ou não, mas ele era um deus e aqui ele se posicionou como um humano. Ele é um negro, um pai de família, o cara mais mundano da série toda era o Dr. Manhattan o tempo todo, né? Cuidando dos filhos, fazendo café, fazendo a janta ali, cuidando da casa, né? Aquela coisa do deus que ele era tão poderoso e as coisas estavam tão absurdas que ele, não, eu quero levar uma vida mais simples. Então ele era o tempo todo um cara negro. E a gente não sabe se sim ou se não, mas se o Dr. Manhattan e o seu legado vai continuar com a Angela. Pois é, com o final que ficou em aberto, né? E eu acredito que eles vão passar vai ter uma segunda temporada. De repente com outra visão, e um outro showrunner também, porque o Damon Lindelof já disse que essa era a série dele. Ele queria construir esse Novo Testamento tal qual foi a primeira minissérie em quadrinhos, que, ela existe e não continuou, foi aquilo. Então a série dele é essa, e não vai continuar, mas se quiserem continuar, existe a possibilidade. Eu acredito que vão sim, porque foi muito boa essa série, apesar do último capítulo de repente ter sido um mais mediano, assim, os restos foram todos, eu gostei bastante, sim, até porque tu falou como eles foram nos levando a eles foram subindo o tom. Um final que a gente achou que ia ser catastrófico, mas foi ok. Ficou em aberto, então, o final, a gente não sabe se a Angela... Se ela andou sobre as águas ou não, né? A Angela, então, engoliu o ovo. E se o ovo, então, trouxe os poderes pra ela ou não. Eu acho que vai sim. Acho que nada é por acaso. E eles colocaram essa isca no episódio anterior, que ele poderia passar os poderes dele de uma forma num alimento, de uma forma orgânica. Então já deixaram a bola picando. E quando ela volta pra casa, aquela coisa de luto, assim, né? Tu volta pra casa depois de todos os acontecimentos, a casa tá lá meio vazia. Ela leva as crianças pra Batcaverna dele, que é a confeitaria, né? Bom. Então ele descobre, o filho dela descobre quem ela era, né? E eles voltam pra casa e ela pega justamente a bandeja de ovos, que também o ovo tem todo um significado nessa série, com os Clarks lá, né? No episódio anterior também. Então ela pega e tem um único ovo, né? Então nada é por acaso. Realmente ela deve ter caminhado sobre as águas. Ou daqui a pouco não caminhou sobre as águas, afundou, mas daqui a pouco os poderes começam a vir de uma forma mais espaçada, mais contida, né? Não de uma hora pra outra. Mas eu achei uma bela série e, olha, gostei bastante. Pra mim, uma das melhores de 2019 disparada. Mas eu gostei muito da série e pra mim é disparada uma das melhores de 2019. Acho que faltou um pouquinho, assim, do primor artístico da coisa que a gente tinha muito em Watchmen. Tipo, as capas de Watchmen, todos eram o primeiro quadrinho, na verdade, da história. A parte as contracapas era o relógio sangrando. A parte artística do Dave Gibbons, era muito detalhista e eu acho que faltou um pouquinho disso na série que de repente eles não conseguiram colocar. Claro, tem a parte das letras, eu achei que... As aberturas, né? Achei que é uma outra mídia, né? Uma outra mídia. Ele não tem como jogar como eles jogavam com os quadrinhos, mas eles criaram também o Cargueiro Negro que a gente tinha aqui, a gente tem o American Hero Story, então também é uma história que passa em todas as séries e vai contando também uma historinha, né? Eu acho que eles poderiam, dentro de um universo de mídia, vídeo e áudio, assim, eles poderiam ter pirado um pouquinho mais nisso. E assim como a gente está olhando uma série de televisão, e dentro da série de televisão tem outra série de televisão. E a gente estava lendo Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Né? A gente estava lendo um quadrinho, daí tinha outro quadrinho. Mas eu acho que eles poderiam... Vocês replicaram essa ideia, né? Replicaram a ideia, mas acho que poderia ser um pouquinho melhor essa ideia. Acho que foi. Eu achei que foi boa, achei que foi muito legal essa ideia. Gostei, porque fica... algumas coisas são... Colocar no audiovisual as coisas ficam mais simples realmente, né? Então lá nos quadrinhos, se a gente lê de novo agora, a gente vai ter outras ideias, outras noções e pegar cada vez mais detalhes, né? É uma obra que consegue detalhar e refinar cada leitura. Aqui não, aqui as coisas estão muito prontas, né? Então aconteceu isso, é isso. Não, a gente não vai... Claro, a gente pode voltar e olhar e perceber a música, perceber de repente um easter egg. Quanto à música não tem o que reclamar, né?
Foi os pontos que eu mais elenquei aqui nesses vereditos. A música tava excelente. Várias coisas ficaram em aberto, né? Entre elas, a questão do Coruja. O Coruja é um dos personagens que a gente mais gosta na HQ principal. E eles mencionaram lá que ele ficou preso. Que ele está preso, ele né? Está preso, lá. A Laurie comentou, ela tentou, acho que logo quando o senador veio conversar com ela, deu a ideia de que ela negociaria com ele, ó, vou trabalhar nesse caso, mas você solta o Coruja, né? Uma coisa assim. Ficou no ar e não voltou mais, né? Aí veio nesse último episódio em forma da Ark, a nave, que eles replicaram para uso da polícia, né? Que ficou em 1 ou 2 episódios também, ninguém voltou na nave, né? Teve aquele confronto inicial e depois ficou por isso. Depois ficou por isso, né? É um personagem que cativou muito as pessoas nas HQs e que acredito que se tiver uma segunda temporada vai ser bem aproveitado esse personagem. Eles podem usar isso. Pode ser uma deixa proposital, porque se eles já causaram bastante de uma forma aqui, deixa uma outra forma de causar bastante para uma próxima temporada. Gostei bastante também dos personagens que foram criados tipo Sister Knight, tipo Looking Glass também excelente, o amigo do Zé lá, o homem que escorrega lá. O homem lubrificante. Que é uma coisa que não ficou clara na série, mas na Pitpedia você descobre que aquele cara é o Pete, o homem lubrificante é o PhD ali em Watchmen. É mesmo? Isso eu não percebi. É umas coisas que tu tem que rebuscar. Aí que fica um pouco desse refinamento que tu comentou, porque o Watchmen tinha isso, tinha aqueles anexos dos quadrinhos no fim, né? E o Watchmen na série de TV tem um site para que você possa ir lá e ver essa Pitpedia, que é o mestrado, o PhD do Pete, que fala sobre o Watchmen, e lá tem várias pistas. Então, é claro, é muita coisa para consumir num momento só, né? A gente assiste e já quer falar, então tem muita coisa para digerir da série, dá para olhar de novo a série e falar só desses detalhezinhos, né? Mas isso é real. Mas na série eles não deixam explícito que existe essa Pitpedia. Não fica explícito, fica só... Aí também entra a questão dos podcasts da HBO, e aí outras pistas que eles vão lá nas redes sociais, então tem que estar vinculado a várias situações, cross-mídia, transmídia, pra estar buscando esse refinamento, né? Então o Pete é o homem lubrificante. É o homem lubrificante. Gostei. Porque é uma coisa que aconteceu e não teve explicação nenhuma, né? Ele simplesmente apareceu e saiu, e o Zé gostou. O cara simplesmente brotou do nada, se lubrificou e entrou no poeiro. Tipo, ficou o Zé já tem um pôster dele, né? Tenho vários, inclusive. Eu quero saber do elefante também. Outras coisas que não precisam, né? Porque eles dominam a arte da memória, né? Ela tinha toda aquela tecnologia. Ela tava ligada no elefante, o elefante era um antídoto. Eu não me lembro agora, me recordem aí, a mãe que a filha da Lady True sobreviveu. Então aí ficou o vilão pro próximo. Ficou o vilão, Aí é que tá também mais uma coisa, né? Ela clonou a própria mãe, convivia com a própria mãe num corpo de uma menina, então ela era assessora dela. Ela era a mente mais brilhante, ela passou o Ozymandias, né? Aí o Ozymandias voltou de novo pra salvar a pátria aí no finaleira, com a sua chuva randômica de lulas, né? Mas a gente gostou de ver aquilo acontecendo, porque Lady True merecia. A gente não sabia, a gente ficou na dúvida assim, se ela era uma benfeitora ou se ela era uma vilã, né? Claro, a gente já viu sempre que ela começou ela tinha um perfil de Ozymandias, que o cara não sabia se estava salvando o mundo ou se estava ferrando com todo mundo. E no final estava fazendo a mesma coisa que o pai dela. Estava fazendo a mesma coisa e ela queria basicamente os poderes do Dr. Manhattan para purificar o mundo. Então, sabemos que quando a pessoa tem essa intenção, não é bem assim que a banda toca. Acho que foi o Looking Glass que falou, né? Porque não faz isso aos poucos, não uma vez só, né? Sim, ela é trilionária, né? Tu faz e vai, usa da política, já domina todo mundo com não precisa ter seu poder, né? Essa ânsia das pessoas de ter esse superpoder, né? E foi legal também que eles acabaram de uma vez com a 7ª Cavalaria, que estava toda ali reunida, com toda aquela história racista deles que veio desde a história do Will Reeves, lá do Justiça Encapuzado. E aí ela volta pro cinema, que é a primeira cena da série, onde começou em Tulsa, onde ele tava lá olhando e a referência do herói negro pra ele. Então, tudo tem uma simbologia muito forte aqui, né? Sim, além do legado de sangue, tem essa questão do racismo bem intrínseca, bem latente e várias lições assim que dá pra se tirar várias leituras em Watchmen. E aí? Você gostou do final de Watchmen? Mas é a sua nota? Nota por episódio. Notman. A tua Notman? Nota pro episódio final. Eu vou dar um 3.
Eita, reduziu bastante, hein? A gente tava com umas... Eu gostei, mas não foi o que eu esperava. Né? Os últimos dois ou três reviews a gente deu nota 5. Eu, pelo menos, dei nota 5 pros reviews aqui, pros episódios. Mas realmente, essa aí dá pra baixar um pouco a média. Mas eu baixo pra 4, não pra 3. E a média geral aí da série? Média geral, eu acho que foi um 4. 4, nota 4, de 0 a 5. Eu fico com 4,5 e 4,7, então, pra ficar mais em cima ali. Porque é uma das séries que eu mais gostei do ano, então, se a gente for fazer esse comparativo do que a gente teve esse ano, poucas séries me motivaram tanto ou me comoveram tanto. Acho que, além dessa, Chernobyl. Acho que essas foram as mais principais. marcadas. Assim. Mas é claro, faremos o nosso painel aí com os melhores e piores do ano. E você já pode deixar aí nos comentários quais são as suas indicações, se você tem indicação, se você gostou tanto da gente de Watchmen, ou fica mais com o deck e gostou um pouco menos desse último episódio. Enfim, os comentários estão livres aí para você interagir com a gente. E lembre-se também que estamos em todas as redes sociais. Assine o canal, acione o sininho, siga a gente no apoia.se, apoia.se/vigilianerd e siga a Vigília, porque a Vigília não para.